Olá, vamos dar início a mais uma aula de histopatologia. Os temas das aulas de hoje são inflamações agudas. Na primeira lâmina, vamos estudar a salpingite purulenta. Então, o que a gente está vendo aqui é um fragmento de tuba uterina. A gente está vendo duas áreas circulares mais escuras aqui, mas na verdade a tuba uterina está dobrada. Então parece que são duas luzes tubárias, mas é uma luz só que o fragmento histológico está dobrado, por isso que a gente vê dois fragmentos. Então vamos nos ater a essa região aqui. A gente pode observar essa região rósea mais clara na periferia e uma região mais roxa ou mais basofílica ao centro. Essa região rósea mais clara na periferia é a parede da tuba uterina ainda, composta por uma musculatura lisa, uma camada adventícia bem vascularizada no exterior e, na camada mais interna, um tecido epitelial. A tuba uterina, ela apresenta franjas, a gente viu isso lá na lâmina de hemorragia, né? Então, o epitélio da tuba uterina é todo frangeado. A gente começa a observar aqui que a gente não consegue identificar as franjas, a gente vê pequenas projeções mais roxas, vamos colocar em maior aumento, olha só, aqui a gente tem o tecido muscular na parede da tuba uterina, e abaixo dele a gente teria um epitélio, que deveria ser todo frangeado, como a gente observa nessa pequena região. Esse frangeamento é devido à projeção do tecido epitelial que reveste a tuba uterina. Então, colocando em maior aumento aqui, a gente pode encontrar ainda, na parede da tuba uterina, o tecido epitelial revestindo a tuba uterina ainda. Com essas células maiores de núcleo bem ovoide aqui, ó, são células epiteliais da tuba uterina. Só que o que nos chama a atenção é que naquele local que a gente deveria encontrar uma luz translúcida, porque não deveria ter material aqui dentro, a gente encontra aqui repleto de um material bem eosinofílico, bem róseo, com muitas células de tamanho bem pequeno em comparação com células epiteliais. Na hora que a gente chega em maior aumento, a gente vê que essas células aqui, na verdade, são neutrófilos. São células que parece que têm os núcleos todos quebrados. Olhem no canto superior da nossa tela aqui, ó. Vocês vão ver que essas células apresentam uns fragmentos. Parece que o núcleo está todo fragmentado. É o nome que a gente dá para os neutrófilos, polimorfonucleares, que a gente vê vários segmentos e esses segmentos vão adquirindo formas distintas, por isso que a gente dá o nome de polimorfonucleares. São as primeiras células que chegam a um processo inflamatório, principalmente se esse processo inflamatório é bacteriano. As bactérias, elas produzem proteínas que são quimiotácticas, que estimulam a migração de neutrófilos. A gente fala que as bactérias são quimiotáticas para neutrófilos. Isso é uma característica evolutiva, né, da nossa espécie, de se adaptar à presença de um micro-organismo. Então, as nossas células já reconhecem e sabem que existe um agente bacteriano naquele local e vai para aquela região. E os neutrófilos têm uma facilidade muito grande de fazer isso. Então, em processos bacterianos, quanto mais bactéria tiver, mais neutrófilo vai chegar naquela região. O problema do neutrófilo é que ele tem uma atividade muito rápida, ele tem muita enzima em seu citoplasma que é liberado para a degradação das bactérias, mas ao mesmo tempo essas enzimas começam a degradar também o tecido. E esse tecido degradado se torna totalmente liquefeito, que dá aquele aspecto que a gente já viu lá na aula de necrose, que a gente chama de necrose de liquefação. Por isso que lá na aula de necrose a gente falava, necrose de liquefação é observada em processos bacterianos, em resposta inflamatória com bactéria. Por quê? Os neutrófilos migram, liberam suas enzimas naquele local e formam essa necrose de liquefação, conhecida também como pus. Então, tudo que a gente está vendo nessa região interna da luz da tuba uterina é o que a gente chama de material purulento, ou pus. É um material necrótico, totalmente liquefeito, rico em bactérias e neutrófilos. Então, todas essas células aqui são neutrófilos. A gente vê também vesículas de lipídios oriundos da degradação de membrana celular, então a gente vê muita vesícula de lipídio,
São esses espaços claros ou translúcidos naquela região. Então, tudo que a gente está vendo aqui dentro é esse infiltrado de neutrófilo com muito material necrótico. Esse evento, ele é um evento muito dinâmico. Então, esse aqui é o primeiro momento e os neutrófilos chegam lá para combater essas bactérias. Combatendo essas bactérias, esse processo ele vai sendo absorvido, esse material necrótico ele vai sendo absorvido por novas células na região, e aquela região ali, ela pode ser totalmente limpa depois, ou ela pode tender a sofrer fibrose, dependendo do grau de extensão daquela lesão. E isso comprometer a funcionalidade daquele órgão como um todo. Aqui a gente pode observar, vai poder observar também outros eventos associados à inflamação aguda. O primeiro deles, e realmente é o que acontece em um momento bem inicial da inflamação, é a reação vascular, que a gente chama de hiperemia ativa patológica. A gente viu isso lá nos distúrbios hemodinâmicos. A hiperemia ativa patológica ela é caracterizada pela dilatação dos vasos e uma grande chegada de sangue naquela região, fazendo com que aquele vaso fique abarrotado de hemácias. Então, o que a gente está vendo aqui é simplesmente a caracterização da hiperemia que a gente já viu em aulas anteriores. Vasos dilatados e cheios de sangue. Onde que a gente vai poder observar isso mais? Aonde tem mais vaso dilatado, que é na serosa, na camada mais externa do apêndice. Então, a gente vai voltando aqui nos aumentos menores, a gente vai poder observar que esses vasos dilatados são mais evidentes na serosa do órgão, a camada mais externa do órgão está cheio de vaso dilatado e cheio de sangue. Se a gente for caminhar por toda essa serosa, a gente vai poder observar que as células de defesa estão dentro da luz vascular, esses pontinhos enegrecidos aqui, ó, essas vermelhas são as hemácias, e aqui a gente está vendo os pontinhos enegrecidos, são as células de defesa, são os leucócitos sanguíneos. A gente pode observar que esses leucócitos, eles tendem a ir para a margem, é o que a Fernanda estava contando para a gente, né? A marginação leucocitária é o leucócito sair do meio da luz vascular, ao centro da luz vascular, e ir para a periferia. Na periferia, ele encontra as células endoteliais, até achar um espaço entre as células endoteliais e sair. Sair para o espaço extravascular e começar a migrar. Então, aqui a gente tem a marginação, o rolamento, a diapedese, a saída, e a quimiotaxia, que é a migração dessas células de defesa para um local que tem mais agente químico inflamatório, que a gente chama de mediador químico inflamatório. As bactérias produzem mediadores químicos inflamatórios, que são quimiotáticos para neutrófilos, mas devido ao processo agressor, a gente libera outros mediadores químicos vindos de macrófago, vindos de outras células de defesa que já estão nessa região e estimula mais migração ainda de células de defesa para cá. Então, o que a gente está vendo aqui é a hiperemia, os eventos celulares associados à inflamação e a migração das primeiras células em um processo inflamatório, os neutrófilos. A gente pode observar também a presença de edema. Esse edema, ele está presente tanto na parede da tubuterina quanto na luz tubária. Aqui dentro a gente tem um edema do tipo exudato, é um edema rico em proteína, bem eosinofílico, aqui já é informação de pus, e na periferia, na parede da tubuterina, a gente pode observar que o tecido ele fica mais disperso. A gente pode observar que as fibras musculares e fibras conjuntivas, elas ficam mais dispersas e fica um espaço translúcido entre elas. Isso aqui é o edema transsudato, um edema transparente, bem próximo aos vasos sanguíneos, onde o extravasamento de líquido ele é maior e aí vai acontecendo esse depósito desse líquido com baixo teor proteico. Bom, então, histologicamente, se vocês forem olhar no roteiro, o que ele fala é dos eventos vasculares, da infiltração leucocitária, desses leucócitos, né, em forma principalmente de neutrófilos depositados na luz uterina, e o achatamento das franjas ou vilosidades da tuba uterina.
elas deveriam estar praticamente preenchendo toda a luz tubária, projetando por toda a luz tubária, e a gente pode observar que elas vão tendendo a ficar diminutas ou vai diminuindo o seu tamanho. A gente pode observar também que até as células epiteliais, elas começam a ficar comprometidas. Olha só, a gente já começa a observar processos degenerativos nas células epiteliais da parede, principalmente com esse aspecto translúcido, né, uma degeneração hidrópica acontecendo nessas células, que vai tender à morte também dessas células nessa região. Na nossa segunda lâmina, nós vamos demonstrar o evento de meningite purulenta. É um fragmento de cérebro, onde a gente vai poder observar um processo inflamatório na meninge, né? Aquele tecido que recobre o sistema nervoso central, tanto o cérebro quanto a medula. A Fernanda até colocou na videoaula dela uma caracterização da meningite, né, como exemplo da inflamação aguda. A meningite, ela pode ter diferentes origens, tá, gente? A gente pode observar a meningite fúngica, quando a gente tem um fungo, né, se instalando naquela região. A gente pode observar uma meningite viral, quando tem um vírus, principalmente disseminado por todo o organismo, e tem uma capacidade de migração para o sistema nervoso central. A gente pode observar uma meningite viral, mas no nosso caso de hoje, a meningite ela é bacteriana. Por que eu vou saber que ela é bacteriana? Porque eu vou ver as células de defesa ali no padrão neutrofílico. As outras meningites, elas vão ter outras células de defesa que diferenciam esse comportamento. Então, a gente tem um processo inflamatório aqui, com inflamação da leptomeninge e da aracnoide. A gente vai observar toda a meninge inflamada, tá? Então, toda essa parte rósea aqui ainda é o tecido nervoso, cérebro, os fragmentos de encéfalo, tá? E o que a gente vai poder observar é nessa parte mais escura, ou parte mais roxa aqui, ou basofílica, um processo inflamatório. A gente vai colocando em maior aumento, a gente vai poder observar inicialmente aquela resposta vascular, a hiperemia ativa patológica acontecendo nos vasos da meninge, são os vasos dilatados e cheios de sangue. Colocando em maior aumento, a gente vai poder observar isso nos vasos, estão bem dilatados e repletos de hemácia. E, associado a essa hiperemia, a gente já começa a observar edema. Um edema tanto no tecido nervoso, a gente vê aqui as células do cérebro também já com formação de edema, né? E a gente vai poder observar também esse edema se depositando nas meninges, tá? Então, a gente vai ver o material mais eosinofílico depositado também, que é o edema do tipo exudativo. Associado a hiperemia e edema, a gente observa a migração de células de defesa. Aqui é um outro vaso sanguíneo, aqui a gente tem mais um vaso sanguíneo, e a gente vê dentro da luz vascular, além de hemácias, as células de defesa, tendendo a migrar para a margem do vaso, para poder sair e se instalar na meninge. E aqui a gente observa uma população enorme de células de defesa preenchendo toda a meninge. De novo, a grande maioria dessas células são polimorfonucleares, são neutrófilos, são células de núcleo fragmentado ou segmentado, né? Aqui a gente pode observar, vou colocar numa região que vocês conseguem observar melhor esses neutrófilos, com os núcleos todos segmentados. Olhem no canto superior direito da nossa tela. O que a gente está vendo aqui, de novo, é um processo inflamatório agudo. Resposta vascular, formação de edema e infiltração de células inflamatórias, principalmente em padrão polimorfonuclear. Essas meningites bacterianas, elas podem vir de uma bacteremia, de uma infecção bacteriana sistêmica, é mais raro acontecer, e o evento mais comum é a gente observar a meningite bacteriana associada a um traumatismo craniano, onde as bactérias entram por continuidade, acessam a meninge, lá se instalam, gerando o processo inflamatório, ou uma meningite. A meningite, ela pode estar relacionada também a processos septicêmicos, tá, gente? Então, a pessoa ela tem uma septicemia, e essa septicemia leva à meningite. Então, as meningites bacterianas, elas podem acontecer de diferentes maneiras. A gente pode observar até em situações mais extremas, em que o indivíduo ele apresenta sinusite, né, que é a inflamação dos seios paranasais,
e, por continuidade também, essas bactérias acessam as meninges e, consequentemente, provocam meningite no indivíduo. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.